Eu convido você a refletir um pouco comigo no livro dos Salmos, ainda nos Salmos de número 91, mas eu quero me ater a um verso onde ele é muito citado. Eu acho ele incrivelmente forte, mas eu gostaria que você pensasse um pouco comigo, que é o verso de número 7. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Quando nós paramos para pensar sobre este verso, nós vimos um cuidado, uma blindagem, uma proteção tão ativa que nos deixa, pelo menos eu fico muito perplexo ao perceber que cuidado minucioso vem Ele cuidando de cada um de nós. Temos a somatória pelo menos de 11.000 pessoas que caíram, dividido em duas partes não iguais. Temos 10.000 do lado direito e temos 1.000 do outro lado. Mas eu quero que você se atente em algo, porque todo mundo lê esse versículo agradecendo por não ter caído também, por não ter sido atingido, por ter uma proteção ativa em todo o tempo todo. Porém, eu me lembro que quando Jesus ele trouxe o sermão, intitulado Sermão da Montanha, ele proferiu algumas falas essas que trouxeram profundas reflexões para todos ali e até hoje. É tema de grande discussão nas universidades, dentro da matéria teologia. As falas que Jesus falou sobre as bem-aventuranças, dentre tantas, uma das que me chama a atenção é quando ele diz: bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Ele coloca uma condição direta para todos que praticam, vivem e sentem de fato a misericórdia. E aí você talvez me pergunta nessa reflexão: Luciano, o que tem a ver o verso 7 do Salmo 91 com isso que você acabou de citar, palavras de Jesus sobre a misericórdia? Em uma singela reflexão, ao meu ver, tem muito a ver. Porque nos atentamos a esse verso apenas aquele que ficou de pé quando 11.000 caíram. E aí nos alegramos porque não fomos um dos que caíram também. Mas ao olhar como Jesus olhou, ao sentir como Jesus sentiu, ao pensar como Jesus pensou, nós não olhamos apenas para aquele que ficou de pé, agradecendo por não ter caído, mas eu convido você a se atentar para olhar para aqueles que tombaram, aos que caíram, aos que foram atingidos e fracassaram em algum momento. Eu gosto da ideia de me aproximar de pessoas que não estão em momentos áureos recebendo tantos aplausos e elogios. Eu gosto de me aproximar daqueles que fracassam ou fracassaram, daqueles que estão feridos à beira do caminho. Eu gosto de estar perto para atar feridas. Porque se aproximar de quem está forte, de quem está bem, é muito fácil. E é quase que como um clichê. Mas se aproximar de quem perdeu, de quem fracassou, de quem falhou, de quem não conseguiu e tombou em alguma área da vida, é um pouco difícil. E eu prefiro estar lá. Eu prefiro estar perto, estendendo a mão para erguer. Eu prefiro estar perto, com ataduras para cuidar de feridas. Eu prefiro estar perto de pessoas para olhar nos olhos dele e dizer: eu estou aqui para você se levantar. Não sozinho,
mas eu vou com você. Esses 11.000 que caíram, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Gratidão por eu não ter sido atingido. Mas eu não posso ser tão egoísta assim. Agradecer por não ter sido atingido e esquecer os que foram atingidos no campo de batalha ao longo do caminho. A vida não se consiste em olhar apenas para frente, pensando só em mim. Até porque a vida não se trata do eu, a vida se trata do nós. O Mestre Jesus, quando esteve por aqui, ele disse: amai uns aos outros assim como eu vos amei. De repente você me diz: Luciano, mas você está dizendo para eu ter um olhar de amor a quem praticou o mal contra a minha vida? Eu desafio a você a pensar que sim. Porque Jesus falou para que nós possamos pagar o mal com o bem. Você precisa entender uma coisa. A ação, ela revela aquilo que eu quero fazer. A reação revela aquilo que de fato eu sou. É na reação que você conhece as pessoas e não diante das ações. A ação, ela pode ser programada, a ação, ela pode ser projetada, a ação, ela pode ser pensada, a ação, ela pode ser minuciosamente calculada. A reação, não. A reação vem por uma questão de resposta imediata mediante a ação. Por exemplo, alguém pisa no seu pé. Você nunca vai programar uma reação do que você vai dizer ou do que você vai agir. Quando alguém pisa no seu pé, a reação é imediata. A pergunta é: qual reação? A reação que você tiver é o que você tem dentro de você. Você pode olhar para essa pessoa que pisou no seu pé, por mais que ela peça desculpa, você pode empurrar, xingar, se revoltar e falar uma série de coisas, mas você pode também olhar para a pessoa, receber o pedido de desculpas e falar: não foi nada, tá tudo bem. E entender que um dia você também pisou no pé de alguém. A reação revela o que nós temos por dentro. E a ação, ela mostra o que nós queremos fazer. Observe muito as reações das pessoas quando você vê elas sendo atingidas. Se autoanalise. Quando as pessoas te atacam, o que você fala para elas? Você vai para o mesmo nível de discussão? O mesmo nível de ataque? Ou você simplesmente fala pouco, abençoa a vida dele, dela e segue? Cada um pode oferecer não apenas aquilo que tem, mas aquilo que transborda. Então eu quero convidar você a agradecer a Deus por estar de pé, mas voltar o seu olhar aos que caíram e foram atingidos. Eu gostaria que você pensasse sobre isso e nunca mais se esquecesse disso. Porque se você deixar esta palavra entrar em seu coração e encontrar guarida, o seu comportamento vai mudar em relação aos outros. Eu quero que você reflita sobre isso. Deus abençoe você. Seu amigo Luciano Silva.